Você sabia que a prosperidade não vem do nada? A Bíblia ensina que o nosso esforço faz parte da bênção de Deus. Deus colocou, nosso esforço depende da parte de Deus. Deus colocou, por exemplo, Adão no jardim. E quando ele estava lá no jardim, ele estava o quê? Cuidando dos bichos, dando os nomes aos bichos, estavam lá organizando todo aquele processo lá no jardim, ou seja, é uma espécie de trabalho. E lá no Provérbios, no capítulo 14, no 23, vem dizendo que todos os esforços trazem proveito. Então, às vezes a gente pensa assim que nós estamos trabalhando e não estamos vendo nada. Cuidado! Esses pensamentos contrários é que a gente pensa que a gente trabalha e não vê nada, é justamente quando a gente fica com esse pensamento contrário das coisas que acontecem, é que a gente perde as bênçãos que está sobre a nossa vida. Então, todos os esforços têm proveito e a gente tem que pensar nisso, que todos os esforços que a gente faz têm proveito. No livro de Colossenses 3:23, a gente fala que nós temos que trabalhar para o Senhor. Em Colossenses 3:23 fala que nós temos que trabalhar para o Senhor e não para os homens. Como que é trabalhar para o Senhor? É quando você faz o seu trabalho com excelência. Quando você faz tudo que você tem que fazer com gratidão, com amor ao próximo. Por como diz a palavra, o amor, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós estamos fazendo isso? Então, como que nós estamos lidando a questão do nosso trabalho? Qual que é o nosso pensamento? Nós chegamos lá e a gente já amaldiçoa o trabalho. A gente chega lá e quando já vai cair perto da época do pagamento, a gente fala assim, nossa, esse salário de miséria. A gente já amaldiçoa o salário, já fala que esse salário não vai dar para nada. A gente já está com esse pensamento já enraizado, negativo, com relação a esse dinheiro, do seu esforço, do suor, do seu trabalho. Pense comigo. Se você está tratando o dinheiro, o seu trabalho, o suor do seu rosto, desse jeito desaforado, vamos dizer assim, como que você vai ter prosperidade? Você já ouviu falar que o ditado que o dinheiro não leva desaforo? O dinheiro é energia. E se você está falando algo ao contrário ao dinheiro, se você já tem um pensamento negativo com relação ao dinheiro, se você já está amaldiçoando o lugar que é a fonte que está trazendo o seu sustento, o sustento da sua família, como que você vai falar com o universo para te abençoar? Não tem como ele te abençoar, porque você mesmo já está amaldiçoando. Todas as palavras que saem da nossa boca, elas acontecem. Tudo que a gente pensa é o que fica ao redor da gente, é o que nós emanamos, é a energia que nós emanamos. Então, eu sei que é difícil, porque até para mim mesmo foi difícil eu começar a ter um pensamento sem pensar em dinheiro, que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que dinheiro isso, aquilo outro, mas a gente precisa do dinheiro, o dinheiro é bênção, o dinheiro é bênção. E para você perceber que esse dinheiro é bênção, você tem que abençoar a origem dele, de onde que ele vem. E aonde que ele vem tem que ser, enfatizando, um lugar honesto, um lugar justo. E lá onde que você está tendo essa fonte, essa vibração, essa energia, você está sendo honesto, você está sendo justo com o seu trabalho, com aquilo que você está entregando. Porque não adianta também você ir e entregar qualquer coisa. Você recebe qualquer coisa? Você gostaria de receber qualquer coisa?
Porque às vezes você não está satisfeito com o que você está recebendo, mas você está fazendo o que você gostaria de receber? Pensa. Você está pensando, você está imaginando, você está vibrando aquilo que você deseja? Ou tudo que você vê é o negativo? Ou tudo que você pensa é algo que você não vai conseguir? Pensa. Como que está sendo a sua vida? Porque você põe o seu pé do lado de fora da sua casa para pensar a respeito de que o seu trabalho não te traz aquilo que você deseja. Se você já sai fazendo isso, realmente ele não vai trazer o que você deseja. O nosso pensamento, ele tem um poder gigantesco de afastar justamente aquilo que é o desejo. Nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração qual que é o desejo que a gente quer. E aquilo tem que ser a nossa motivação. Você tem que pensar. Qual que é o seu desejo? Porque aquilo que você pensa vai atrair para você e você não tem que pensar. Às vezes a gente pensa assim, que quer uma casa diferente, quer algo diferente, mas a gente pensa em como que isso vai acontecer, mas nós não estamos aqui pensando em como vai acontecer, porque o universo, ele vai fazer com que aquilo chegue até nós a partir do momento que nós mudamos nossa vibração, naquilo que nós mudamos nosso pensamento, a nossa postura com relação ao dinheiro. Então, em primeiro lugar, se você já fala que o dinheiro não traz felicidade, para você não vai trazer. Se você amaldiçoa da onde que vem o seu dinheiro, a tendência é vir só escassez. Mas lembra, nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo, para comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Só que, se a gente não fizer tudo conforme está falando lá na Bíblia, nós não vamos chegar a ter essa prosperidade. Porque a prosperidade não é só o dinheiro. Porque pessoas têm o dinheiro, são ricas, milionárias, mas são infelizes. Não têm paz, não têm saúde, não têm tranquilidade. E nós queremos e nós almejamos ter a prosperidade. E a prosperidade significa que você vai ter dinheiro em abundância, que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir. Você vai ter saúde. Os seus filhos vão ser bem-aventurados, como diz lá na Bíblia, que você vai ver os seus filhos ao redor da sua mesa e vai ficar satisfeito com a sua mesa farta, com seus filhos com saúde, com seus filhos abençoados. Então, nós temos que fazer uma mudança de mentalidade com relação ao dinheiro e com relação a nossas atitudes com relação ao dinheiro. Se você já tem medo de falar o dinheiro, você já muda isso aí da sua cabeça. Você tem que mudar com relação ao dinheiro, o pensamento que você tem sobre o dinheiro e aonde que é a fonte do seu dinheiro. De onde que vem, de onde que é o suor do seu trabalho. Você já tem que mudar essa atitude para que você seja abençoado. Porque se você está com alguma coisa com relação ao dinheiro que traz ansiedade, angústia, que traz assim tristeza, isso só vai atrair as coisas ruins e não vai atrair a paz. E na palavra já diz também, não fique ansiosos por coisa alguma. Porque nem os lírios do campo não semeiam, não fiam, e eles ficavam lá, Deus supre. Como que não vai suprir você? Mas se você está vibrando na ansiedade, na escassez, na reclamação, na murmuração, o que vai acontecer? O que vai atrair para você é pensamentos de mal e vai vir o fim que você desejou, porque é o que você está pensando. Se você está vibrando essas coisas negativas, você está atraindo para você, é o que você está pensando, é aquilo que você vai atrair para você.
Então nós temos que ter muito cuidado com relação ao que a gente está pensando. Muito cuidado. Porque como penseis, assim sucederá. Então, toda vez que vem aquele pensamento, você já muda o pensamento, já vibra o amor, já vibra coisas boas. E aí sim você vai atrair e vai viver o melhor dessa terra. Tá bom? Aí, então, nós vamos fazer um protocolo para a gente ativar na nossa mente. E é importante que nós façamos isso todos os dias, por 21 dias. E se a gente não conseguiu ainda tirar de dentro de nós esse pensamento, pensamento de escassez, esse pensamento de murmuração, a gente vai fazendo até tirar. Antes de dormir, a gente tem que entregar todas as nossas preocupações para Deus. Quando a gente dorme preocupado, nós atraímos o quê? Aquilo que está na mente. E a mente da gente, ela não dorme. Ela fica processando aquilo. Você já reparou que a gente até sonha a respeito se você está com alguma coisa que está na sua cabeça a gente até sonha com relação a isso? Então, na hora que você for dormir, o pensamento que tem que vir na sua cabeça é o que você deseja de bom para o seu futuro. Então, quando você for dormir, você entrega para o Senhor, para Deus, eu falo, eu confio tal coisa ao Senhor. A abundância divina ainda está sobre a minha vida. E esse é o caminho que eu vou percorrer. Senhor, eu te confio tal coisa, aquilo que traria ansiedade para você, que não vai trazer mais. Confio tal coisa para o Senhor. E a abundância divina está a caminho da minha vida. E aí você tem que dormir pensando que aquilo já aconteceu, que é a fé. Pensando positivamente. E toda hora que vem aquele pensamento intruso, falando assim, ai, é isso mesmo que está acontecendo, tal. Não, eu entrego e confio no Senhor e tudo de bom, toda a abundância está vindo a caminho de mim. E fica brincando com o pensamento. No bom sentido. Você fica se vir um pensamento ruim, repete com o pensamento. A abundância de Deus está a caminho da minha vida. Eu estou vivendo a abundância de Deus. Eu estou sentindo, você tem que sentir. Você tem que sentir como que você já está vivendo agora a abundância de Deus sobre a sua vida. E dormir com essa realidade lá na sua cabeça, para que ela seja realmente materializada sobre a sua vida. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, você comenta aqui nos comentários. Eu entrego minha vida a Deus e confio, porque a abundância já está sobre mim. Tá? E se você acha que alguém precisa ouvir esse vídeo, você encaminha esse vídeo, você compartilha com esse vídeo. Se esse vídeo serviu para você para alguma coisa, você dê um like. E se inscreva nesse canal para que você consiga estar acompanhando mais sobre esse assunto e que nós possamos crescer juntos com a palavra de Deus e prósperos financeiramente. Um beijo e até a próxima.